Bom estarmos aqui, né, irmãos? Respeitar os irmãos pelo horário. Não conseguimos chegar cedo, mas estamos aqui para adorar a Deus. Irmãos, nós rapidamente gostaríamos de fazer algumas considerações sobre esses versículos de Gênesis capítulo 32, versículos 24 até o versículo 32. Algumas considerações que nós vamos fazer a respeito do encontro de Jacó com Deus. Jacó, aqui no versículo de número 30, ele chama o nome daquele lugar Peniel, porque ele mesmo dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ele chamou de Peniel o nome daquele lugar, porque ele disse: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O encontro de Jacó com Deus, que maravilha! Quantos já tiveram um encontro com Deus aqui e a alma foi salva? Olha que bênção! Então a nossa alma se encontrou com Deus, e quando a nossa alma se encontrou com Deus, esse encontro foi um encontro marcante, porque a nossa alma foi salva. E vamos fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu falo nessa noite é que o encontro com Deus, ele não gera superpoderes. O encontro com Deus não gera superpoderes. Eu encontrei com Deus e eu passei a ter a força de Sansão. Eu encontrei com Deus e eu passei a ver além da parede. Eu tive um encontro com Deus e estou correndo agora igual o Flash. Eu tive um encontro com Deus e agora estou pregando melhor que o pastor Paulo. O pastor Paulo fala: agora eu tive um encontro com Deus e estou pregando melhor do que o evangelista nosso. Aí alguém fala aí: eu encontrei com Deus, agora eu canto melhor que a Patrícia. Aí alguém vai lá atrás, né? O irmão Carlos diz: eu tive um encontro com Deus, agora eu evangelizo melhor que todo mundo. Irmãos, o encontro com Deus não gera superpoderes. O encontro com Deus não me deixa melhor do que nenhum dos meus irmãos aqui. O encontro com Deus não me deixa semelhante ao arcanjo Miguel. O encontro com Deus não me deixa superpoderes. O encontro com Deus é algo que me deixa frágil. É algo que faz com que eu veja os meus pecados. Algo que faz com que eu olhe para mim mesmo e veja minhas fragilidades. O quão eu preciso de Deus. Quando nós encontramos com Deus, nós passamos a perceber que nós precisamos dele muito mais do que nós imaginávamos. Quantos precisam de Deus nessa noite, gente? Olha que bênção! Nós sabemos que o encontro com Deus gera a necessidade de termos mais dele, de saciarmos mais dele, de comermos mais da sua carne, mais do seu pão, mais da comida dos céus. Interessante aqui, irmãos, que nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6, eu estava lendo Mateus, estava lendo Marcos, e o interessante é que esses evangelhos, com exceção de Lucas, eles não falam que a mão do homem que entrou na sinagoga era a mão direita. E a mão direita, irmãos, é sinônimo do quê? De trabalho. É sinônimo da mão que é destra, a mão que pega, a mão que maneja, a mão que domina. Sinônimo da mão que está trabalhando, dominando, ganhando o pão de cada dia. E tinha um homem que estava na sinagoga, que tinha a sua mão mirrada. Interessante é que ele deu uma enroladinha lá na mão, e ele entrou na sinagoga com a mão mirrada. Ele não poderia estar ali na sinagoga, mas ele deu um jeitinho, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Irmãos, a gente tem que fazer de tudo para ter um encontro com Cristo. Mesmo se nós passamos por críticas, por momentos difíceis, mesmo se aponta um dedo contra nós, mas o que eu quero é encontrar com Cristo. Mesmo que eu perca minha comodidade, mas o que eu encontro Cristo, quando eu encontro Ele, compensa todo o prejuízo, compensa tudo aquilo que eu estou passando, todo o preço que eu pago. Interessante, irmãos, que quando Jesus Cristo chamou ele por meio e falou bem assim: estende suas mãos, ele não estendeu a mão boa, né? Ele não estendeu a mão boa, que a área esquerda estava boa, ele poderia disfarçar diante de Deus. Mas, irmãos, escuta só: o encontro com Deus externa faz com que as nossas fragilidades, os nossos defeitos, faz com que nossas fraquezas sejam expostas. O encontro com Deus
Mostra quem nós somos realmente. Mostra que não somos tão sábios como nós imaginamos. Mostra que não somos tão fortes como nós pensamos. Mostra que não somos tão espirituais como nós pensamos. Mostra que nós não entendemos tanto a respeito da sua pessoa como nós imaginávamos. Mostra que nós somos tão frágeis como qualquer uma das outras pessoas. O encontro com Deus manifesta a nossa fraqueza. E o Senhor falou: mostra minhas mãos. Aí ele: olha, com esse aí não tem como enganar, vou ter que mostrar a mão perfeituosa. Com esse aí não dá para eu estender a mão esquerda. Ele mandou estender as mãos, e eu tenho que estender, é a mão que está com defeito mesmo. E ele estendeu a mão, quando ele estendeu, a surpresa, a mão ficou boazinha. A mão mirrada que não podia trabalhar, começou a trabalhar. A mão mirrada que não podia levar para sua casa aquilo que sua família precisava tanto, com tanta destreza, passou a levar o alimento para sua família. A mão que muitas vezes, quando ele chegava, as pessoas tinham nojo dele, porque achavam que ele tinha lepra. Aí, irmãos, as pessoas agora estavam acostumadas com a sua presença. Sabe por quê? Porque a sua fragilidade foi exposta. Qual a tua fragilidade, meu irmão? Diante de Deus, irmãos, nós somos cheios de pecado. Temos muitas fragilidades. Não somos melhores que ninguém. Diante de Deus não dá para a gente disfarçar. Diante de Deus não dá para a gente ter superpoderes. Diante das pessoas, da esposa, do esposo, dos filhos, diante das pessoas do nosso trabalho, dá para ser uma pessoa extrovertida, que chega e começa a contar uma piadinha, todo mundo mas por dentro a gente está chorando. Diante de Deus, a gente vai e rasga nossas vestes e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Mas tem um detalhe: quando encontra com Deus, volta para casa justificado, lavado, remido e transformado. Olha, irmãos, o que o encontro com Deus gera na vida da pessoa? Alguém lê, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5, em voz alta, pode ler. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o encontro com Deus gera arrependimento, confissão de pecados. Encontro com Deus. E porque muitas vezes a gente fica ouvindo as pessoas falando: eu encontrei com Deus, eu sou a quarta pessoa da Trindade, vocês todos me obedecem. O que eu falar vem de Deus, viu? Vem de Deus, obedece. Vocês tomam cuidado, porque se eu falar, o fogo vai descer do céu e vai consumir vocês todos. Isaías estava diante de Deus, viu a glória de Deus e falou: ai de mim, que eu vou perecendo. Eu habito no meio de um povo com lábios impuros, e sou um homem de lábios impuros. Antes de Isaías capítulo 6, ele ficava falando: ai dos beberrões, ai dos prostitutos, ai da mulher que faz isso, que faz aquilo, ai daqueles que pintam, daqueles que bordam, daqueles que vão, daqueles que voltam, ai disso, ai daquilo, ai daquele. Mas quando ele encontrou-se com Deus, ele falou: ai de mim, que eu estou perecendo. Tá vendo, irmãos? Diante da santidade de Deus, todos nós somos pecadores. Mas se você reconhecer seus pecados, as suas falhas, a graça de Deus, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! O próprio Paulo falou assim que a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quantos são fracos e precisam da força de Deus aí? Aleluia! Nós estamos sendo expostos diante da meditação da palavra, e nessa noite a força de Deus vai se manifestar na vida daquele que se sente fraco, pequenino, sem atitude, mas não se preocupa não, a glória de Deus vai se manifestar na vida daquele que se acha irmão de ninguém, porque quando temos o encontro com Deus, somos diferentes. Nossa vida muda. O encontro com Deus gera disposição para o trabalho. Disposição para o trabalho. Os irmãos sabem muito bem que quando Isaías teve a visão, ele via ali serafins com duas asas cobriam seus rostos, falando de reverência, com duas eles cobriam seus pés, falando de santidade, mas com duas voavam. Isso fala de trabalho, de servidão,
de estar pronto para servir, para voar, para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. De repente diz a Bíblia que um anjo pega uma tenaz, e com aquela tenaz pega uma brasa viva, vai lá onde tem um erro, um pecado, na língua dele, e toca lá na língua. Aí o seu pecado foi retirado. Diante de Deus, irmão, só diante dele. Só quem tem um encontro com Deus será perdoado. Glória a Deus. Vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Olha que maravilha. Quando nós temos um encontro com Deus, você encontrou a Deus? Então você não se preocupe, sua alma foi salva. Você é de Deus, você é comprado, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Cristo nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que bênção. E diz a Bíblia, irmãos, que depois que aquela brasa viva tocou nos seus lábios, aí ele ouviu: quem há de ir por nós? E ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E você tem disposição para o trabalho? Uma das características de quem encontra com Deus é que ele sabe que é devedor. Ele não é uma pessoa que vive cobrando as coisas. Ah, porque não me deram o primeiro lugar? Ah, porque não me deram a primeira oportunidade? Ah, porque não fizeram isso comigo? Ah, porque não me deram o primeiro pedaço de bolo? Ah, porque não me deram a primeira atenção? Ah, porque não me deram esse sorteio? Não precisa nem sortear, eu sou o melhor que todo mundo. Ainda bastava apontar e vem cá, louvado seja você, vem cá, toma aqui para você, você que merece. E aí, não, irmãos, quem encontra com Deus, ele se acha um devedor. Devedor. Nós somos devedores, porque a graça de Deus nos alcançou. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. O amor de Deus nos alcançou sobremaneira, e nós temos o amor de Deus despejado sobre nossas vidas, muito mais do que merecemos. Sabe para quê? Para amarmos o nosso próximo. Glória a Deus. Porque nós somos devedores. Cristo nos amou e devemos amar o nosso próximo. Cristo nos perdoou e devemos perdoar o nosso próximo. Cristo nos alcançou e devemos alcançar o nosso próximo. Cristo nos ajudou e devemos ajudar o nosso próximo. Cristo nos alimentou e devemos alimentar o nosso próximo. Cristo matou a nossa sede e devemos matar a sede do nosso próximo. Cristo trabalhou por nós e devemos trabalhar para Deus, no reino de Deus, para a sua obra. Somos devedores. Somos devedores. Olha o encontro com Deus, Atos capítulo 9, versículo 4. Olha o que gera. O encontro com Deus, ele gera na nossa vida mudança de entendimento, mudança de paradigmas, mudança de ideologias. Cristo nos muda, o encontro com Deus. Quem achou pode ler? Atos 9, 4. Eles caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Ele perseguia o povo de Deus achando que estava fazendo favor para Deus. Ele matava os cristãos achando que estava fazendo um trabalho para Deus. Ele prendia os cristãos achando que estava fazendo um serviço para Deus. Quando nós encontramos com Deus, irmãos, nós passamos a mudar nosso entendimento. E aquilo que nós fazíamos antigamente, Paulo, depois que ele escreveu uma das suas cartas, foi alcançado pela graça, ele falou assim: algumas coisas que eu fazia, que nós fazíamos no ano passado, hoje é vergonhoso dizer. Em outras palavras, eu tenho vergonha de dizer. Nas suas cartas ele fala assim: ó, Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, aí, irmãos, a Bíblia fala assim que a vida dele foi mudada. Sua vida foi mudada, irmãos, quando Cristo te encontrou, quando você encontrou com Ele. Aleluia. Se não foi mudada, tem que haver mudança. Sabe por quê? Cristo não tem dificuldade com os meus problemas, com os meus pecados. Irmãos, Cristo não tem dificuldades com os seus pecados. Cristo não tem problema com suas falhas. Sabe por que Deus tem problema? Com a hipocrisia. Cristo tem problemas com a hipocrisia.
A Bíblia fala em Mateus capítulo 23 sobre os fariseus, os saduceus. Eles armavam filactérios. Sabe o que é filactérios? Umas cordinhas cheias de versículo bíblico na mãozinha. Aí alguns pegavam a cordinha, ou então uma fitinha que tinha um versículo bíblico, para mostrar que era mais quente que os outros, colocavam na testa. Outros usavam vestimentas longas, e lá no final das vestimentas, como se não bastasse serem vestimentas longas, eles colocavam essas tirinhas de versículos bíblicos, para que outros lessem, vissem. Aí o pessoal falava assim, santidade em pessoa. Aí é crente mesmo? Aí é. Aí quando eles estavam, esses dias atrás, eu me lembrei que eu estava presente em uma mesa, aí o papai estava brilhando de mim. Aí uma pessoa pegou um guardanapo, aí foi e falou assim, vai lá que eu não limparam bem. Aí pegou lá um guardanapo e deu uma limpada. Eu falei, oxi, negócio, eu não vou passar isso não quero ter lavado, não é possível. Aí eu falei, não lavaram isso aí não, vai lá que não lavaram bem. Estou falando que ele é hipócrita, mas os hipócritas, os fariseus, eles faziam o seguinte, estava lá, antes de beber alguma coisa, eles estragavam o copo, passavam lá 3 vezes, pronto, para não me contaminar, agora eu estou santo, pode mandar comida, pode mandar bebida, o prato está limpo, já lavei pessoalmente, pode mandar. Mas aí Cristo começou a condenar eles. Cristo tem problema com nossa hipocrisia, porque eles achavam mais crentes que os outros. Cristo tem problema conosco quando nós, como diz lá em Mateus 23, lição de casa, lê Mateus 23. Cristo tem problema quando nós passamos a coar um mosquito e engolir um camelo. Isso falou lá de vós, que vocês ficam coando, passa na peneira um mosquito, aí eu vou engolir esse mosquito nada, mas engole um camelo. Engolir um camelo, passa pela grana. Isso é um hipérbole. Exagero de palavras, sabe para dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele estava dizendo, vocês ficam se importando com as pequenas coisas, como lavar do copo, o lavar do prato, como os rituais cerimonialistas de lavar os pés, lavar isso, lavar aquilo, e vocês não se preocupam com o que eu mais quero, que é a misericórdia, o juízo, a fé, o amor. É o camelo que vocês estão engolindo. Aleluia! Aí muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo tão cheios de mimimi e esquecemos que Deus, ele não tem nenhuma dificuldade com os nossos pecados. Sabe por quê? Isaías 53 fala assim, que ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, pecados, todas as nossas iniquidades ele levou sobre si. Já está pago tudo. Mas como, irmãos, o publicano compareceu diante de Deus, lá no tempo, diz a Bíblia, que ele nem ousava levantar a sua cabeça, mas com cabeça baixa, ele orava, Senhor, tenha misericórdia de mim, batendo no peito, que eu sou pecador mesmo. Em outras palavras, que eu não presto mesmo. Então me perdoa aí, Pai, Senhor. Enquanto o outro fariseu estava lá se justificando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou esmola, eu jejuo, eu consagro, não falta um culto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tal. Aí estava lá, irmãos, passando na peneira, um mosquito e engolindo cabelos. Aí o Senhor Jesus pergunta aos discípulos, qual desses voltou justificado para a sua casa? Aí quem sabe alguém pensou, é claro que foi quem consagrou. Quem foi lá e dizimou, quem foi lá e deu esmola. Aí Jesus falou assim, aquele que bateu no peito e se via como miserável, como pecador. Nós somos pecadores, mas graças a Deus somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E pecado confessado é pecado inexistente. Quando você dobra o joelho e pede a Deus perdão pelos seus pecados, a graça de Deus te alcança. A graça de Deus te alcança. O sangue de Cristo te alcança, purificando tua alma, teu entendimento, o seu espírito, o seu corpo, e somos lavados, alcançados pela misericórdia de Deus. Oh, aleluia! Paulo foi alcançado pela graça de Deus. E aí, irmãos, aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele, irmãos, que andava prendendo as pessoas que aceitavam a Cristo, que não negavam a Cristo, passou a ser uma pessoa que estava sendo presa. Então escuta, o encontro com Cristo
não gera superpoderes, gera pessoas frágeis que são dependentes da graça, que são dependentes da força de Deus. Aleluia! Pessoas que estão dispostas a trabalharem para Ele, que se colocam na posição de pessoas cheias da graça, porque elas foram alcançadas e por isso que elas podem alcançar outros através da sua graça. Elas fazerem o bem, brilharem através das boas obras, brilharem através de tudo aquilo de bom que você pode fazer, através do fruto do Espírito, da bondade, benignidade, longanimidade, olha o Espírito. Longanimidade, isso é fruto na vida do outro, gera frutos. Gálatas capítulo 5, longanimidade é comigo, porque muitas vezes eu quero que as pessoas sejam pacientes comigo, mas meu tupim está bem curtinho para Esther, para minha esposa, para o meu companheiro, para o meu patrão, para aquele que está sendo meu companheiro na escola, para o meu amigo, para os irmãos da igreja, para o meu líder. Mas cadê a longanimidade? Cadê o domínio próprio? Cadê a bondade? A benignidade? Cadê a mansidão? Mansidão. O encontro com Deus gera tudo isso nas nossas vidas. Aleluia. Em outras palavras, o que Deus estava falando para Jacó quando falou assim: qual é o seu nome? Está falando, mostra-me tuas mãos. Qual é o teu nome? Quem tu pensa que é? Mostra-me tuas mãos. Mostra o que está escondido aí, que eu tenho poder para curá-los. Mostra o que está aí no teu fundo, no teu íntimo, porque eu tenho poder, porque meu sangue foi derramado por você mesmo. Outra característica de quem tem um encontro com Deus. O encontro com Deus tira a nossa capa. O encontro com Deus tira aquela capinha bonita que a gente tem, né? Eu achei interessante esses dias atrás que eu ouvi um teólogo falando o seguinte, que todo mundo tem 3 nomes. Todo mundo tem 3 nomes. A gente tem o nome que os nossos pais nos deu, a gente tem o nome daquela pessoa que a gente gostaria de ser, e a gente tem o nome que Deus tem para nós. Escuta, qual o nome que meu pai me deu? Nilson. Olha o nome. Só que eu queria ser o Silas Malafaia. Eu queria ser o pastor Paulo. Eu achei tão bonito essa altura, esse corpo, esse físico. Oh, Jesus. Eu queria ser Billy Graham, pregador de multidões. Eu queria ser um empresário fulano de tal, Bill Gates. Eu queria ser, todo mundo tem o nome da pessoa que gostaria de ser, né? Jacó tinha um nome que seus pais lhe haviam dado. Qual era o nome? Jacó. Aí ele tinha um outro nome que ele gostaria de ser. Quem ele gostaria de ser? Esaú. Aí o pai dele perguntou, quem é que está aí? Esaú. Por quê? Queria ser o primogênito, o que tivesse a primazia, é o segundo nome que a gente gostaria de ter. O que chamasse a atenção, o que fosse herdeiro de tudo. Era o nome que ele gostaria de ter. Ele queria ser o primogênito, ele queria ser abençoado. Não é a pessoa que a gente gostaria de ser? Eu gostaria de casar, porque o dia que eu casar, a minha vida estará completa. Aí eu vou passar no concurso, porque o dia que eu passar no concurso, aí é só vitória, é só bênção. Aí eu queria ser um empresário, porque o dia que eu for empresário, irmão, o que é isso? Jacó era uma pessoa que falava assim, o dia que eu conseguir ser igual a Esaú, aí eu vou receber a bênção, porque ele queria ter o que Esaú tinha, sendo que Deus já tinha dado para ele o que ele precisava. Deixa eu falar um segredo, Deus já te deu tudo aquilo que você precisa para ser abençoado e feliz. Glória a Deus. Deus já te deu, a graça de Deus já te alcançou, irmãos. A Bíblia fala, Efésios capítulo 1, versículo 3, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 fala assim, que nós somos abençoados com todas as bênçãos concernentes à vida e à piedade, através do conhecimento de Cristo Jesus. Glória O que a mais que Deus. você quer? E o terceiro nome, qual o nome que foi mudado de Jacó para Israel? Príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Você não sabia que você tem um nome lá no céu? Apocalipse, irmãos, lá fala assim que ao vencedor lhe darei uma pedra, e naquela pedra um novo nome, o qual ninguém conhece e nem sabe, senão aquele que deu. Sabe que você tem um novo nome lá no céu, irmãos?
todo mundo tem um novo nome. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse nome é gerado lá numa pedrinha, lá no céu, o nome. É tanto que lá no céu você não vai me chamar de Nilson. Lá no céu você não vai ter o nome de Marcos, de Paulo, de Colóssio. Não. Vai ser um outro nome, o qual ninguém conhece, nem teu pastor conhece, nem o presidente do ministério conhece, nem teu líder conhece. Mas a Bíblia fala, qual foi o nome que você recebeu? Uns curiosos, vai cercar a gente. Qual é o nome aí que você recebeu? Meu nome é não sei o quê. Aí a gente vai ter que falar, né? Oh, aleluia! Irmãos, então, Jacó era assim. E quando Jacó tirou a capa de Esaú, o anjo perguntou, o próprio Cristo, a teofania, Cristo, teofania, Deus dentro do barco, a teofania, Deus encarnado, estava perguntando para Jacó, qual o seu nome? Aí ele foi, não falou Esaú não, ele estendeu a sua mão e mostrou seu defeito logo. Olha, eu queria ser Esaú, mas meu nome é Jacó. Eu queria ser o primogênito, mas meu nome é Jacó. Eu queria ter a primazia, eu queria ser o preferido do papai, mas eu sou Jacó, eu sou o segundo, ó, só vai sobrar o resto da bênção para mim. É muitas vezes isso que a gente acha, irmãos, que é diante de Deus. Às vezes a gente acha que é um desprezado. Às vezes a gente acha, irmãos, que somos aqueles que estão lá na última pessoa da fila. Depois do último eu sou o que está atrás. Mas não, irmãos, você é querido de Deus. Você é importante para Deus. Você é precioso para Deus. Aleluia! Se o Senhor falasse hoje para você, o que queres que eu te faça? Não, Senhor, eu quero que o Senhor me faça igual o Marcos, igual o Silas Malafaia, igual o Marcos Cristiano. Eu quero que o Senhor me faça igual um dos melhores empresários, coaches que existem aí na face da terra. Eu quero ser igual os maiores que estão aí ganhando o mundo, ganhando a fama, ganhando riquezas, iates, mansões, mulheres, casas, bens materiais, riquezas. Mas o que Deus tem para você é melhor do que o melhor que você deseja para ti. Glória a Deus. Aquilo que não subiu na mente do homem, que o coração nunca sentiu, que nunca chegou à nossa imaginação, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Glória amam. a Deus. Que maravilha! Então, irmãos, quando ele tirou aquela capa toda, aí Deus foi e falou assim, agora, já que você mostrou quem você é, eu vou te mostrar quem eu vejo que você é. Você já é meu preferido antes de você nascer, moço. Antes de você nascer, eu já te escolhi no ventre. Eu já sabia que você ia ser aquele que ia gerar os bens de seu pai. Olha, eu abençoei Abraão, abençoei a Isaac, agora eu te abençoo. A bênção que estava sobre Abraão, que passou por seu pai, agora está contigo, Jacó. Agora a bênção de Deus está sobre você nessa geração. A graça de Deus te alcança nessa noite. E Deus muda o nome de Jacó. A partir de agora, o teu nome vai ser Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Glória a Deus. Olha que bênção, irmãos. Como disse o pastor Paulo, que bênção, que maravilha. Nós temos o nome mudado por Cristo Jesus, porque tivemos um encontro com Ele. Oh, aleluia. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O encontro com Deus gera mudança no caminhar. Diz a Bíblia aqui, enquanto estava naquela luta, me abençoa, Jacó, me abençoa. E o anjo falava assim, não, deixa eu subir, porque está amanhecendo e eu não quero ficar aqui até amanhecer não. Eu quero ir embora antes do sol aparecer. E ele segurava, falando, você não vai seguir não, antes de me abençoar você. Aí o anjo pegou a espada e falou, quem sabe ele pensou, mata ou não mata? Mas quem tem encontro com Deus, irmão, não morre, viu? Morre não, recebe a vida. Aí só tem mudança de caminhar, mudança de atitude. Tem arrependimento. É alcançado pela graça. Diz a Bíblia que o anjo lhe toca com a espada na juntura da sua coxa, de tal forma que ele começou a andar diferente, mancando. Oh, glória. Quando ele voltou para os seus parentes, Raquel olhou, Lia olhou, seus filhos olharam, falaram assim, poxa, o caminhado é diferente, mas é papai. O caminhado é diferente, mas é meu esposo. O caminhado é diferente, mas é vovô. O caminhado é diferente. Até os animais. Chegou perto, começou a ensinar para sentir o cheiro. É Jacó mesmo. É Jacó não, agora é
tive um encontro com Deus, eu prevaleci e a minha vida foi mudada. Não, o que Paulo fala em Efésios, em Coríntios, ele fala assim que quem tem um encontro com Deus, aí antes roubava, antes falava mal dos outros, antes prostituía, mas agora não. Ao invés de roubar, trabalha para não ser pesado ao seu irmão e para ajudar na obra do Senhor ainda. Ele faz isso. Antes ele prostituía, agora é um homem de uma mulher só. Tem até uma música, que meu sobrinho estava, falou assim, uma música, um homem de uma mulher só. Eu acho que esse homem ficou famoso porque viu esse versículo lá no livro de Pedro, no livro de Tito, homem de uma mulher só. Não tem? O presbítero tem que ser homem de uma mulher só, o diácono tem que ser homem de uma mulher só. Não, o homem ficou famoso. Ele falou assim que é homem de uma mulher só. Eu falei, então é o diácono, então? É o presbítero? É o pastor? Sei, mas o homem ficou famoso. Homem de uma mulher só. Aí antes sustenta uma mulher. Eu estava lá no meu serviço, aí o pessoal olhando para mim, e viu aquela gatinha, não sei o que e tal. Aí eles viram que eu estava dando assunto. Tu não é homem não, rapaz? Olha, viu que passou aí não, Deus? Eu estou com quê? Aí eu falei, rapaz, eu sou tão homem que eu casei com uma mulher, estou com ela há mais de 20 anos e sustento ela até hoje. Você que não gosta de mulher, está se olhando, não faz nada. Dá licença, moço. Eu sou homem de uma mulher só. Está vendo? A vida é mudada. Quem andava xingando não xinga mais. Quem andava prostituindo não prostitui mais. Bebendo não bebe mais. Era glutão não é glutão mais. Era uma pessoa que fazia fofoca, não fofoca mais. Porque agora ele tem comunhão com Deus. Teve um encontro com Deus. O nome foi mudado de Jacó para Israel. Agora nós temos uma nova vida. Nascemos de novo. Nascemos para o céu, para a obra de Deus. Nascemos para o reino de Deus. A partir de hoje, tudo que eu faço por palavras ou por obras, eu faço para a glória de Deus. Aleluia! O encontro com Deus, irmãos, para nós terminarmos aqui rapidamente. Tira nossos fingimentos, nossas hipocrisias, nossos fingimentos. Muitos estão fingindo aí, irmãos? E eles acham que eles são aqueles que não precisam de Jesus. Mas quem é que não precisa de Jesus? Quem é? Alguém até fala assim, eu que não vou para aquela igreja. Obrigado. Eu que não vou para aquela igreja, cheio de gente de defeito, cheio de gente fofoqueira, linguado, que não presta, que é pior que os incrédulos. Irmãos, o que é a igreja para você? Igreja é uma reunião de pecadores que descobriram que precisam de um Salvador, porque é pecador. Aí quem tem lá fora, pessoas que acham que não precisam de um Salvador, e que são tão boas, tão melhores, que não podem conviver conosco. A Bíblia fala que ferro com ferro faz o quê? Se afia. Você tem afiado. Quando alguém olha de cara feia para você, você olha assim, tem que olhar de cara feia para ele se indivíduo. Aí você faz uma cara bonita, aí ferro com ferro se afia. Daqui a pouco a pessoa não tem nem para fazer cara feia para você, aí fica uma cara igual a outra, aí fica um reflexo. Cada dia estamos mais parecidos com Cristo. Ferro com ferro se afia. Olha o ferro do teu lado. Ferro com ferro se afia. Parceiro que quer dizer, não nem parceiro, mas eu quero ver se ela vai ter coragem de na frente de todo mundo me negar o Pai do Senhor. Está na frente do pastor, Pai do Senhor, irmão. Vamos passar esse irmão uma bênção. Ferro com ferro, tu está afiando teu irmão, você está ganhando teu irmão para Cristo. É o que Paulo falou assim: olha, eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz de sábio para ganhar os sábios. Eu fiz de tudo para com todos, para que eu pudesse salvar alguns. Você não vai salvar todos, viu? Você vai dar uma de besta, de idiota, de sábio, e não vai conseguir salvar todos, mas alguns. O próprio Paulo não conseguiu salvar todos, mas que é mais importante que Jesus, que Paulo. Então, mas só que a minha parte eu vou fazer. Eu decidi ser cristão. Eu sou uma cópia de Cristo. Você é uma cópia de Cristo. Você é imagem do Deus vivo. Você é o evangelho que muitos vão ver através de suas atitudes, dos seus atos, das suas palavras, do seu testemunho, do seu trabalho, dos seus favores, da sua presença. É só isso. O Senhor nos deixa marcas na vida. Só para terminar, agora eu estou terminando de verdade. O encontro com Cristo nos gera marcas. Irmãos, escuta só.
A gente vê tantas pessoas falando, né? Nossos filhos, nossos líderes, as irmãs que trabalham na frente da obra. Pastor, eu sofro tanto por causa da obra. O encontro com Cristo gera marcas. Tem tantas pessoas marcadas, não é por causa delas, é por causa da obra. Por causa de Jesus. Pastor, eu fiz isso, não fui considerada. Eu fiz isso, Senhor, mas o Senhor sabe que ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém deu atenção alguma. O encontro com Deus gera marcas, Paulo ele fala assim, olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Todas as vezes que falam mal de você por causa de Cristo, você está levando as marcas de Cristo. Todas as vezes que apontam o dedo para você por causa de Cristo, aí, se foi por causa de você, não. Pedro ele chega a dizer que quando nós somos perseguidos porque nós fizemos alguma coisa por causa da justiça de Deus, aí sim somos bem-aventurados. Mas quando somos perseguidos porque merecemos, aí merecemos ser castigado mesmo. Aí merece ser preso mesmo. Roubou, cadeia. Bateu na mulher, Maria da Penha. Pastor, não tem misericórdia, não, é porque tem lei, entendeu? Fez o quê? Não, pastor, eu fui lá e encontrei aí meu chefe e tive que dividir a propina. Na cadeia. As marcas de suas obras, as marcas do seu pecado. Mas quando eu sou injustiçado por conta do Evangelho, bem-aventurado eu sou. Irmão, senhora, desculpa te falar, eu vou ter que te falar. Servir a Deus gera marcas. E muitas vezes é marca na alma. Muitas vezes é marca, irmãos, que vai ser até mesmo no seu corpo. Vocês não sabem que Paulo, ele foi por várias vezes, 5 vezes, se eu não me engano, por 5 vezes ele foi chicoteado. Deram 40 chibatadas nele, menos uma. Era um homem que tinha marcas nas costas. Aí a lei romana falava assim, o homem não pode levar mais de 40 chibatadas. Aí eles davam 39 chibatadas para parar, para no outro dia começar outra chibatada, inteirar 39, para no outro dia começar novamente, zerar tudinho, até inteirar as 40 na quinta vez que ele foi chicoteado. Ele tinha marcas nas costas. Aleluia! Se prepara para as marcas de Cristo. Nós estamos aqui terminando, mas você teve um encontro com Cristo, a sua recompensa é lá no céu. Nosso reino não é aqui. Nosso reino é eterno, o teu reino é eterno com Cristo. Cristo há de te recompensar por tudo aquilo que você faz em prol da obra. Passou desapercebido para o seu esposo, para a sua esposa, para seus filhos, para seus pais. Passou desapercebido para o pastor, os obreiros. Mas para Deus não, viu? Deus está vendo todas as coisas e Deus há de trazer recompensa para você. Jesus Cristo falou assim: comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, escuta. A salvação é por graça, não é por merecimento, é por graça. Basta reconhecer Jesus como teu Salvador, reconhecer seus pecados e confessá-los. Mas galardão é por mérito, viu? É por mérito, é por merecimento. Vou dar a cada um segundo as suas obras. Então, tudo que você fizer por amor à obra de Deus, por amor ao nome de Jesus, por amor à igreja de Cristo, por amor à sua obra, tem uma recompensa. Aleluia. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala assim, sede firmes, constantes, sempre abundantes. Ser firme já estava bom, não estava, irmão? Mas tem que ser constante, não estava já bom, mas está abundante aí, meu Jesus, não para mais não, para não. Sempre é o sempre. Essa palavra sempre indica continuidade, sempre abundante, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Convido aqui o evangelista irmão nosso para fazer uma oração por nós e aproveitar e orar pelos dizimistas e ofertantes da igreja, que nós já estamos encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.